Por aquele tempo, Herodes, o governador regional, ouviu sobre a fama de Yeshua, Jesus, e disse a quem o servia: Este deve ser Yochanan, o João, o imensor. Ele ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderosos poderes miraculosos. Pois Herodes havia prendido João, acorrentado, e o lançou sob a prisão por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão. Pelo fato de João ter dito a Herodes: é uma violação da Torá, da lei, tê-la por esposa. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo. Ao olhar de quem João era um profeta. Entretanto, na celebração do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou tanto Herodes que ele prometeu sob juramento dar o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: Dei-me sobre um prato a cabeça de João, o imersor. E o rei ficou profundamente transtornado, mas, por causa do juramento efetuado diante dos convidados para o jantar, ordenou que o desejo dela fosse realizado e mandou decapitar João na prisão. A cabeça foi levada em um prato à jovem e ela entregou a sua mãe. Ah, aqui já começa o capítulo 14 com algo bem dramático, que foi o caso de Herodes. Herodes, ele identificava João Batista como um profeta, mas o que ele tinha na mente, na cabeça dele, no coração dele, falava maior do que o que ele acreditava. Apesar dele acreditar que João era um profeta, ainda assim ele decidiu, por meio da sua vaidade, sei lá o que ele faria com João o que quisesse. Ah, eu acho que também envolvido nisso tinha uma dificuldade muito grande, era que Herodes tinha uma esposa que ele não deveria. Ele era casado com a mulher do irmão dele. Por causa disso, ela tinha muita raiva de João Batista. E por causa da raiva que ela tinha dele, ela sempre procurou alguma forma matar João Batista. Por causa do ódio que ela tinha, porque ela amava o pecado que ela fazia, que ela cometia. Ela não queria saber de nada, ela não quer saber de pregação, ela não quer saber de nenhum conselho. Ela queria praticar o que ela estava praticando, o pecado dela, e não interessa. Ela estava irritada, ela queria continuar com o que ela fazia. E por causa disso, ela acha uma oportunidade muito boa para fazer o que ela desejava. Herodes, ele decide fazer uma reunião com muitos dos seus amigos. Esses amigos tinham muita influência e por esse motivo ele faz uma coisa que não deveria, porque aquilo lhe seria uma armadilha e uma boa oportunidade para Herodias se vingar de João o profeta. Ele promete para a filha de Herodias, depois de ter visto ela dançar, ele se agradou daquela dança, e no meio de todos os convidados, sendo um rei, faz uma promessa de que ele daria para filha dela qualquer coisa. Excelente oportunidade para ela se vingar do profeta que lhe perturbava. Perturbava ela porque ele dizia que não deveria, Herodes não deveria se casar com ela.
ele estava errado. Ela pede para a filha, a menina influenciada, dança, e ao terminar a dança faz um pedido. Quero a cabeça de João Batista. Ela pede a cabeça de João Batista. Herodes se encontrou numa decisão muito ruim, porque apesar dele sim acreditar que João era um profeta, ainda assim o que ele tinha, as coisas materiais que ele tinha, falava mais alto do que ele acreditava. E por isso ele decidiu prender João. E agora isso lhe trouxe uma armadilha muito grande. Ele pede para a filha da Herodias dançar e filha de Herodias, influenciada por Herodias, pede a cabeça de João Batista. No meio de amigos muito influenciadores, ele não tem o que fazer. Ele tem que obedecer ela. Obedecer a promessa dele. A promessa que ele fez no meio do público, sendo rei. Ainda perturbado, ainda que conturbado pelo que tinha que fazer, ele obedeceu. Ora, já começa assim o capítulo e, enfim, na hora que ele vê já foi tarde e a Herodias consegue o que ela queria, se vingar do profeta por causa da verdade que ele disse, e ela faz esse desastre. Ela corta a cabeça de João Batista por meio da promessa que Herodes fez, sem saber aonde ele ia se encontrar. Logo em seguida, no versículo 12, os Talmudim de João vieram, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e sepultaram. Depois foram contar o que aconteceu para Jesus. Ao ouvir sobre isso, Jesus se retirou do barco para ficar sozinho no deserto. Estava pensando, né, no que aconteceu com João. Ele sai para o deserto e vai descansar a mente, sei lá, entrar em uma comunhão, um contato, sei lá, colocar a cabeça no lugar ou uma oração. Mas aí ele encontra uma multidão e a multidão, ele se compadece da multidão que veio, porque eles vieram da cidade e foi até dentro do deserto, lugar distante da cidade. Ele foi para um lugar distante. A multidão vieram a pé nesse momento. E eles vieram a pé e quando eles chegaram lá, tem gente que veio de longa distância e ouviram o que Jesus falava e foram curados. Muita gente foram curadas ali. Eles queriam receber cura de Jesus. Eles pediram muitas ajudas para Jesus, ajudas de várias formas. E Jesus, mesmo aflito ali ou pensativo com o que aconteceu com João, ele vai lá e responde à multidão, porque ele está preocupado com a multidão, ele se compadece da multidão. E aí chega um momento que ali o tempo passou tanto tempo ali que a multidão sente fome e os discípulos falam assim: Jesus, está na hora de liberar a multidão, porque a gente está no deserto, né? E está muito longe da cidade e eles precisam ir procurar algum vilarejo, algum lugar para comprar comida e para descansar. Mas Jesus fala assim: não, dê vocês a eles o que comer. Porque se eles irem pelo caminho, em outros capítulos, né, dizem, se eles irem pelo caminho, alguns vieram de longe, pode ser que eles caiam no caminho. Aqui nessa parte, nesse versículo, está dizendo assim: ao ouvir sobre isso, Jesus se retirou do barco e ficou ali sozinho no deserto. Mas a multidão ouviu falar disso e saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco, viu a multidão muito grande, teve compaixão e curou as pessoas
entre eles que estavam doentes. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram dele e disseram: este lugar é afastado, já está ficando tarde. Mande embora a multidão para que possam ir comprar comida nos povoados. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir. Deem vocês algo para eles comerem. Tudo o que temos conosco, eles disseram. São 5 peixes e 2 pães. Não, são 5 pães e 2 peixes. E ele disse: tragam-nos aqui para mim. Depois de insistir, depois de instruir a multidão para que sentasse no gramado, em outros capítulos dizem que se separaram em 50 e 50. Eles pegaram os 5 pães e os 2 peixes, e Jesus, olhando para o céu, para cima, né, na direção do céu, disse uma bênção. Ao seguir, partiu os pães e deu aos discípulos, e esses deram à multidão. Os discípulos deram os pães para a multidão. Todos comeram tanto que quiseram. Eles, os discípulos, recolheram 12 cestos cheios de sobra. Cerca de 5.000 homens naquele dia, sem contar mulheres e crianças, foram alimentados. Logo a seguir, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, na frente dele, fossem primeiro, né, para um outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Após ter despedido da multidão, subiu desacompanhado a um monte para orar. Lembra lá que Jesus recebeu uma notícia, ele foi para o deserto, mas só que a multidão o encontrou, ele teve compaixão da multidão e atendeu a multidão, curou, pregou, e depois disso a multidão teve fome, os discípulos pediu para que eles comprassem comida e Jesus faz a multiplicação. Após Jesus fazer a multiplicação, ele pede para os discípulos subirem no barco e ir na frente dele para um outro lugar. E depois Jesus encontraria com ele. Então os discípulos seguiram, pegaram um barco e saíram, foram para outro lugar, para o outro lado da margem. Enquanto eles estavam indo para o outro lado da margem, Jesus se despediu da multidão e subiu para o monte outra vez. Ficou sozinho, ele subiu sozinho para o monte. Enquanto Jesus estava no monte, ficou de noite. Olha o que está escrito. Mas por volta dessa hora, no versículo 24, mas por volta desta hora, o barco já estava a muitos quilômetros de distância da terra, afugentados pelas ondas, porque o vento o vento soprava contra ele, o barco, né? Por volta das 4 da madrugada, Yeshua se dirigiu-se a eles andando sobre o lago. Quando os discípulos ouviram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados. É um fantasma, disseram, e gritaram de medo. Mas Jesus disse-lhe imediatamente: coragem, sou eu, parem de sentir medo. Então Pedro, depois de ter encorajado, Pedro o chamou: Senhor, se for você mesmo, diga-me para encontrar sobre as águas. Venha, disse Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. E assim que começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Outra vez, Jesus decide, no meio das nossas dificuldades, ajudar.
Ah, e Jesus viu ali que Pedro estava afundando por causa do medo, estendeu-lhe a mão. Versículo 31. Jesus estendeu a mão. Imediatamente segurou-o. Ele disse, com pouca confiança. Porque você duvidou quando entraram no barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco se prostraram diante dele, dizendo: Você realmente é o Filho de Deus. Depois de terem feito a travessia, apontaram em Ginosar. Quando as pessoas daquele lugar o reconheceram, espalharam a notícia em toda a região e lhe trouxe todos os doentes, suplicando-lhes que os doentes apenas pudessem tocar na sua orla do seu manto. E todos os que tocaram nela foram curados. Imagina, Jesus ele subiu ao monte, né? Primeiro ele tenta ir para ficar sozinho. No primeiro momento que ele tenta ficar sozinho, depois de ter recebido a notícia de que João morreu, ali na hora que ele tenta ficar sozinho, a multidão aparece. Ele o chama e ele tem compaixão. Você vê a compaixão de Jesus? E por outra vez, ele aparece no mar e os discípulos falam que é fantasma. Ele diz: tenha coragem. E Pedro, criando coragem, pede: deixa eu ir contigo se tu és o Messias, se tu és Jesus. E Jesus fala: venha. E Pedro anda, dá uns passos nas águas. Na hora que ele dá os primeiros passos, ele sente medo. Ele vê o vento e sente medo e afunda. E Jesus lhe estende a mão e diz: por que você teve medo? Logo depois, ele nadando por alguns quilômetros no barco, depois do vento ter cessado pela ordem de Jesus. Aí Jesus ordenou que o vento cessasse. Ele chega na alta margem. E logo depois de ter chegado, alimentou a multidão, foi para o monte, ficou sozinho, orou lá. Depois que ficou de noite, ele foi encontrar com os discípulos no meio do mar. Ele já encontra uma outra multidão e cura as pessoas que estão ali. Alguns somente de ter tocado no manto de Jesus já foram curados. Quando João Batista diz para Herodes que Herodes precisava largar daquela mulher, porque o que ele estava fazendo era errado de acordo com a lei, João Batista não queria perturbar Herodes, ele queria instruir Herodes, porque João Batista sentia que Herodes acreditava que ele é um profeta. João Batista sentia isso, ele sabia disso, que ele, pelas palavras ele sabia que Herodes acreditava que João era um profeta. E João sabia que Herodes conseguia ouvir assim. Então ele insistia em Herodes. Ele disse várias vezes: e por ele dizer várias vezes, a mulher de Herodes fica irritada com isso, porque a mulher de Herodes queria ficar com Herodes de qualquer jeito, não importando estava dentro ou fora da lei, ela queria ficar com ele de qualquer jeito. E ela vê a oportunidade para pedir a cabeça de João Batista. E Herodes, tendo feito essa promessa diante dos seus amigos influenciadores, né, poderosos, ele tem que cumprir, mesmo aterrorizado, ele teve que cumprir o que disse. É basicamente isso que o capítulo 14 de Mateus fala.
E Jesus, mesmo vendo tudo isso, vendo o que aconteceu, né, com o profeta dele, vendo a multidão aflita, vendo Pedro perdendo a coragem, depois encontrando a multidão novamente, estado sozinho no Monte Andes, tudo isso, ahm, aí Jesus, por pela o poder, a fé que ele tinha em Deus, que ele tem em Deus, ele insistiu, 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 insistiu em nós. Ele insistiu em nós e insiste até hoje. O amor de Jesus é incomparável. Ao saber que mesmo assim, por João amar, né, a mensagem de Deus e querer orientar a Herodes por amor, para que Herodes não se perdesse, foi morto mesmo assim, porque alguém não quis saber, assim, né, e quis somente fazer o que fazia. Jesus insistiu, insistiu para que as pessoas boas permanecessem boas. Insistiu no nosso coração. Ele investiu no coração da multidão ao multiplicar os pães e insistiu no coração da multidão ao curá-los, insistiu no coração dos discípulos ao multiplicar os pães e peixes, insistiu no coração dos discípulos quando ele disse assim: cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Insistiu no coração dos discípulos, insistiu no coração de Pedro quando ele teve medo, insistiu novamente em ir ao monte e orar sozinho, insistiu em buscar a Deus, insistiu na outra multidão que ele encontrou na outra margem, insistiu. Esse é essa é a interpretação do capítulo 14 de Mateus que eu quis trazer hoje, né? E é isso. Que Deus os abençoe.